Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectador. Está no ar mais um TV Com Debate desta semana. Hoje eu recebo Moisés Fernandes e Miguel Escandon. Boa noite a vocês. Moisés, Miguel Escandon. Boa noite, querido Guto. Estamos aqui tentando colaborar com um pouco da nossa experiência, da nossa visão e dividir isso com o espectador. Um prazer novamente estar aqui, próximo a este ídolo que acredito que vai surpreender muita gente, Moisés. É um prazer estar ao seu lado. É a primeira vez que vocês são parceiros de bancada. Isso, somos nosso programa. Hoje, inclusive, o senhor está, você que é presidente, me permita chamá-lo de você. Por favor, se não assim fizer, estarei incomodado. Você que é presidente da ONG Amigos da Água, hoje está aqui a paisana, hoje veio comentar, trazendo inclusive a experiência que você tem de ter vivido em outras partes do mundo para um dos temas importantes que nós vamos discutir no nosso programa. Perfeito. Moisés Fernandes também aqui. A rodoviária de Santos, a nossa famosa rodoviária de Santos, que desde que eu me conheço por gente, olha que já são várias primaveras, porque eu nasci em outubro, então eu completo primaveras, parabéns. Já é alvo de críticas e de pedidos de reforma. Como é que está a nossa rodoviária? A gente tem a notícia aí que a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, que é a permissionária do espaço ali da rodoviária, que aluga boxes para comerciantes e recebe por isso, ela divulgou que pretende majorar para mais o valor dos aluguéis dos boxes dos permissionários. A primeira pergunta do nosso programa, primeiro, se você me permite, para o Moisés, Miguel Escandon. Para os mais jovens primeiro. O que você acha dessa atitude da CET e se você concorda com esse aumento dos valores, numa situação, numa crise que nós vivemos aí, em que as pessoas estão negociando para baixo os valores? Obrigado aí, boa noite pela mais uma vez estar participando aqui do programa. É um prazer estar participando pela primeira vez com o Miguel, né, aqui na nossa oportunidade aqui de discutir. Na nossa cadeirada, né, que não tem a mesa, não tem a bancada, mas na nossa cadeirada. E com relação a esse tema, né, assim, que hoje a gente leu nos jornais, vindo para cá, eu até me preparei um pouco rapidamente, liguei para alguns corretores, liguei para um gerente de shopping aqui da cidade, né, porque a gente leu a notícia lá do presidente da CET afirmando que vai aumentar o valor, né, das pessoas que trabalham ali na rodoviária. E a rodoviária, segundo ele mesmo, está obsoleta, né? E aí a gente conversava aqui um pouco antes do programa e você bem lembrou que está obsoleta desde a época da Telma, ou seja, desde 89, né, 92, que nada ou muito pouco é feito dentro da rodoviária. E aí ele alega que para esse aumento, né, para que haja esse aumento, ele alega um fluxo de 4.500 pessoas. Dia, né, ali na rodoviária, né? Tudo bem, eu não vou discutir números porque eu não tenho os números aqui nas mãos, né? Mas é óbvio que esse número, a qualidade desses números, né, quando a gente pensa na comparação com alguns shoppings, ele cita que alguns shoppings não têm esse fluxo diário de pessoas, né? E aí eu liguei para um amigo meu, que é o Marco, né, gerente do Shopping Patiporanga, ali no Gonzaga, no centro, no lugar mais nobre da cidade. E ele me disse que durante a semana a gente tem algo em torno de 6.000 pessoas dia frequentando o espaço. E nos fins de semana, 8.000. Só que a gente tem que concordar que as pessoas que vão ao Patiporanga ou qualquer outro shopping da cidade, elas ficam dentro do shopping. Por quê? Porque existem uma série de atrativos que fazem com que elas fiquem ali, né? Vamos citar para o nosso telespectador, e aí o nosso telespectador já vai fazendo o exercício de comparação. Reflexão, né? Segurança, né? Elementos, né? Elementos. Limpeza. Restaurantes, limpeza, né? O local... Opções de lazer, de gastronomia, para de entretenimento. Você pode ficar tomando um café com a sua esposa, com a sua namorada, com um amigo, enquanto seu filho brinca ali no espaço Kids. Cinemas. Praça de alimentação. Então, ou seja, você tem toda uma estrutura que faz com que a pessoa permaneça ali. Diferente da rodoviária. Porque na rodoviária, ainda que existam esses 4.500 pessoas, e eu não posso duvidar da palavra do presidente da CET, né? Então, se ele diz que são 4.500 pessoas, eu quero crer que são 4.500 pessoas. Mas essas 4.500 pessoas, elas circulam
Ou seja, elas não ficam ali. Elas entram no ônibus e vão para São Paulo. Passagem, né? É passagem, ou seja, são pessoas que ficam ali. Aí elas observam a estrutura da rodoviária, não tem tinta, não está pintado, ou seja, uma estrutura toda. Então, descarregar nas pessoas, né, ou seja, nos comerciantes, todo o fracasso de venda, ou seja, alguma coisa está errada. Né? Ou seja, a gente precisa repensar esse modelo. Então, eu acho que quando você observa uma notícia como essa, eu acho que a gente não está pensando no futuro da cidade. A gente não está preocupado em inovar, em cuidar das pessoas. E avançar. E avançar, né? Ou seja, a gente está preocupado simplesmente com que ele anunciou uma parceria público-privada, ou seja, com quem vai entrar ali a posteriori dessas decisões. Então, ou seja, e o comerciante que está ali há anos trabalhando ali, ou seja, sofrendo com essa situação? Tem um ditado árabe, que eu acho que vale a pena a gente passar para o telespectador, para que todo mundo reflita, que ele diz assim, quem planta tâmaras, né, colhe, não colhe tâmaras. Por quê? Porque as tâmaras demoram de 80 a 100 anos para dar frutos. Então, ou seja, o que a gente está plantando? Né? Será que a gente está plantando maçã para colher maçã, plantando abacaxi para colher abacaxi, ou a gente está preocupado com o futuro? Com o futuro que a gente vai deixar para as pessoas? Esse governo parece que ele não está preocupado com o que ele vai deixar, ele está preocupado pura e simplesmente em fazer situações, em propor algo que beneficie algumas pessoas. Imediatismo. Imediatismo, ou seja, então não tem essa visão de Estado, de estadista. Ou seja, a gente está preocupado pura e simplesmente com um momento ali, vamos resolver esse problema. A gente está com um problema, a população está reclamando de uma determinada coisa, nós vamos resolver da forma como a gente decide. Então parece que assim, não há um planejamento, não há uma preocupação. Então será que a gente quer realmente plantar tâmaras, né, para que a gente possa colher lá à frente, né, para outras pessoas, ainda que não seja eu? Né? Nesse ditado, o jovem pergunta para o senhor, né? E aí eu posso até fazer a pergunta e já passar para o senhor. No caso do seu senhorito, não se enquadra. Aceito. E porque essa experiência é muito importante, ou seja, dessas pessoas que já vivenciaram muitas coisas. E o que parece é que isso não existe nesse governo. Então ele pergunta assim, mas por que o senhor está plantando tâmara se o senhor não vai colher tâmara? Porque eu estou plantando porque um dia alguém vai colher. E se todo mundo pensar dessa forma, ninguém nunca vai plantar tâmara. E elas nunca vão existir. E nunca vai ter ninguém que possa saborear, né, o sabor, né? Ou seja, possa sentir o sabor daquilo. Ter o prazer de conhecer. De degustar. E ali, por favor, Escandão. Eu quero abordar, já pegando o teu gancho de tâmara. É bom que se entenda que muitas pessoas nunca comeram tâmaras. Então, o que são tâmaras? Tâmaras são frutas das palmeiras, um tipo de palmeira, e que demora tanto ou quanto a oliveira, né? Que dá oliva, que dá azeitona. Então, para se colher a azeitona e se colocar no prato, foi necessário plantar 700 anos antes essa muda. E a tâmara não deixa de ser diferente. A tâmara tem um sabor maravilhoso, ela tem se aproxima ao mel, enfim, é um quesito maravilhoso. Porém, as pessoas, muitas que estão nos vendo e pensam de outra maneira, às vezes pensam egoisticamente. Se eu estou plantando tâmaras e eu quero comer tâmaras, eu vou comprar importada. Então ele começa a ter uma outra visão da tâmara, citando o provérbio árabe, não é? A maneira de filosofia. Então, de que maneira a gente sugere nessa visão do tema chamado rodoviária? Coloca-se valores e há o caos. O caos para aquele que tem, mas também há uma perda daquele que utiliza a rodoviária. E de que maneira eu, particularmente, vejo a rodoviária? Eu vejo a rodoviária com aparência de sujeira, né? Com nenhum atrativo, porque em outros lugares a rodoviária, Guto, ela passa a ser um elemento também de visita. Acolhedor. De visita. Vê as pessoas saindo, se despedindo, toma um café, um ambiente descontraído, aquele que aguarda que chega, ou aquele que está lá levando o que vai.
Então, você cita a segurança, que aquela região é bastante insegura, porque aquela praça, ela é, na realidade, insegura em todo sentido. Há uma frequência bastante ruim de pessoas ali utilizando de drogas, enfim, de outras coisas. E há uma ausência de segurança, de policiamento. Então, eu fico triste quando esse tema é levantado, porque eu até vomitaria tantas coisas que eu vi na rodoviária, e que lá no passado até havia muito mais coisas que há hoje. De conforto, havia até uma emissora de televisão anunciando, enquanto não vinha os ônibus, você tinha lá sendo colocado filmes, havia uma propaganda, havia informações gerais. Então aquilo era uma outra frequência, havia barbeiro. Hoje não há mais barbeiro. Barbeiro, hein? Havia barbeiro. Barbeiro. Isso. E por quê? As bancas de jornais, que algumas ainda sobrevivem, e basicamente lanchonetes ali. Para vender bebida. Mas por que não se criou atrativos para que ali seja até um ponto? Porque determinadas pessoas, elas vão fim de semana ou querem ir E se tivesse um acolhimento, uma maneira melhor, até para andar, o piso, há uma dificuldade muito grande. Eu digo isso citando as mulheres que utilizam o salto alto, a facilidade que elas querem ter para deslizar, comparando o shopping ao piso do shopping com o piso da rodoviária, porque a mulher é que movimenta muita coisa na área de comércio, a própria sociedade. E o salto alto é uma defesa que eu faço há muitos anos. O salto alto pode mudar todo o sistema de uma cidade, que a mulher anda mais devagar, ela pode olhar as coisas com mais... A mulher é mais consumista no sentido de ver as coisas com outro olhar do homem. Tudo isso faz com que a rodoviária haja uma perda de volume de pessoas, de um conforto, de atrativo, e aí sim poderia até elevar o grau do aluguel, porque aí o permissionário teria como pagar com menos sofrimento que hoje deve estar sofrendo, né? E aí, Moisés, dá para com um pouquinho só de criatividade e boa vontade fazer um belo projeto ali, integrar com a Praça dos Andradas, que tem a Cadeia Velha, do outro lado tem o Teatro Guarani. Falta, na minha opinião, eu queria que vocês comentassem, o poder público e a população se apoderarem daquele entorno. Porque, como o Miguel citou, a praça está ali, mas não existe nada, uma iluminação, algum atrativo na praça, por exemplo, que integre com a rodoviária. Ali dava para fazer um projeto turístico, mais um ali no centro, né? Sem, acredito que, muita despesa, né? Muito dinheiro. Acho que com criatividade, profissionalismo na gestão, a coisa sai, né? Eu acho que quando você pensa, né, o próprio governo usou o termo, né, inovar, avançar e cuidar. Cuidar, né? Inovar e avançar, não é só cuidar, inovar e avançar. É que nada disso foi feito, então a gente até se confunde em relação, né, essa sequência. A sequência. O que tem é muito marketing, né, ou seja, tem muito trabalho. Mas quando você pensa em servir, e a pessoa que está lá, né, o político, seja vereador, seja prefeito, seja os secretários, as pessoas que estão trabalhando, né, em prol da cidade, elas estão lá nada mais que para quê? Para servir as pessoas. É gestor, né? É o gestor público, né? Ou seja, então ele planeja, ele imagina, ele vê uma dificuldade, ele planeja, então você faz um planejamento, você apresenta para várias secretarias, porque não dá para imaginar que ali você vai envolver uma única secretaria, não vai, então você falou rapidamente, a gente já poderia ter envolvido nesse texto que você falou agora de envolver a praça ali, envolver o teatro, envolver algumas situações, você já envolveu umas 4, 5 secretarias. E aí você leva esse projeto adiante. Mas quando você leva esse projeto adiante com esse intuito de servir as pessoas que ali estão e servir as pessoas que vão se utilizar daquele serviço, a coisa já acontece de uma forma diferente. Então você já não teria esse anúncio de aumentar o valor. Ou seja, num momento delicado da economia, onde a gente vem enfrentando uma situação onde todo mundo fala de crise, onde os aluguéis vêm baixando, ou seja, e baixando
muito. As pessoas estão negociando para não ter seus imóveis fechados. O proprietário interessa ter o imóvel ocupado, alugado e se por alguém, despesas, por alguém que pague. Banque essas despesas, ou seja, que exatamente. banque as despesas e não tem um imóvel fechado. E aí a prefeitura vem e me anuncia que vai aumentar o valor, ou seja, aumentar o valor de algo que, segundo o próprio presidente da CET disse, algo obsoleto, ou seja, uma estrutura caótica, ou seja, uma estrutura que pouco funciona. Capenga, ou seja, né? Capenga, triste, porque você entra na rodoviária, você fica triste, ou seja, é deprimente. É deprimente, passa a ideia de algo sujo, né? Algo abandonado, algo que nada vem sendo feito. E não estou falando de algo aqui, pode, é a opinião do Moisés. Não, antes de vir aqui para o programa, liguei para 2 corretores, perguntei valores com relação à locação, fiz uma pesquisa rápida e ambos me disseram, os valores estão caindo. Então nada justifica que esse aumento seja feito nesse momento. É como se mais ou menos fosse o seguinte, o dono de um casarão antigo, velho, que ao longo do tempo não foi tendo a modernização que as outras casas no entorno tiveram, ele subloca esse casarão para vários inquilinos e cobra um valor igual a de um condomínio com toda a infraestrutura e mais novo, inclusive. E me compara com o shopping. Então, assim, quando eu fiquei triste ao ler a notícia, porque a única coisa que eu pude sentir foi tristeza e indignação ao ler a notícia. Porque ele faz uma comparação com o shopping. Primeiro que o fluxo de pessoas não é igual. O perfil é diferente. O perfil é diferente. O tempo de permanência é outro. Né? E eu perguntei para um shopping que não é o maior shopping da cidade. Né? Então eu tive esse cuidado, eu podia ter ligado para outras pessoas, mas eu liguei para um shopping que hoje não é o maior shopping da cidade. Você está numa média, né? Você não está nem no teto, nem no piso. Exatamente. Então, ou seja, perguntei para um shopping ali, né, que a gente até já falou em questão. E você tem essa diferença. Então, assim, não justifica esse aumento, não justifica essa estrutura estar dessa forma. A gente conversava aqui, o Miguel deu uma ideia aqui de você utilizar a estrutura, né? Ou seja, fazer uma estrutura de 2 andares, onde você poderia verticalizar, onde você poderia ter, né, talvez outros atrativos para permanência ali dentro da... Eu fui muitas vezes para São Paulo, trabalhei em São Paulo por alguns anos. Então eu ia a São Paulo constantemente. Então, pegava o ônibus na rodoviária e ia para São Paulo. Pegava o ônibus na rodoviária e ia para São Paulo. Depois que eu parei de ir para São Paulo, que eu não trabalhava mais em São Paulo, sabe quantas vezes eu voltei na rodoviária de Santos? Nenhuma. Nenhuma, Guto. Por quê? Porque não há nenhum atrativo para que eu volte lá. O único era a obrigação de passar por ali para ir trabalhar. Agora, se realmente tivesse uma estrutura como essa que o Miguel falou, por que não a gente ia ali? Se tivesse uma conexão, né, ou eles se comunicassem com o teatro ali na frente, com a praça, com a cadeia velha, ou com uma série de outras situações, por que não marcar o nosso almoço, ao invés de a gente marcar lá no Gonzaga, a gente marcar ali no... Né, se fazer um espaço gastronômico na praça, festival gastronômico, por exemplo. Eu vou até, no entusiasmo do tema que o Moisés está continuando, eu vou me desnudar no sentido de passar para o espectador como, às vezes, o modo meus vivendi faço. Frequentemente eu vou no aeroporto de Cumbica. Por que eu vou? Porque lá tem a maior livraria que existe no Brasil. Ali há um volume imenso de revistas. Mas a internet, isso não substitui revista. Aquele que está pensando que a internet substitui, não. Há informações, milhares de informações em revista, que você não vai vê-las na internet. E se for chegar na internet com essa informação, você vai demorar anos para chegar. Eu não sabia dessa informação. Então, saiba você que o lado do aconchego, da leitura, dessa relação com a revista, que foi perdida, e que a gente vê isso frequentemente em outros países, esse modus vivendi da leitura, que está cada vez perdendo mais, porque entende-se que eu tenho o Google e nada me faltará, essa frase, né? Eu tenho o Google e nada me faltará, ela é infundada. Então eu frequentemente, para pegar novos elementos de informação, de cultura, eu tenho um acervo no aeroporto de Cumbica,
Não tenho ações lá, não tenho só nada, acervo. não estou fazendo. Mas aí você vai de ônibus para Cumbica? Eu vou de ônibus. Então você vai para a rodoviária. Passa ali pela rodoviária. Eu vou na rodoviária, eu pego na rodoviária. Então eu sou de cátedra, eu posso falar da rodoviária. Posso falar, inclusive, da evolução da rodoviária. Desde os seus primórdios, onde era a Cometa era na Praça Independência, outra, a Expresso Brasileiro era na Praça Mauá, e a Coringa era o Zefir era lá na Rua do Comércio, e assim por diante. Não vou entrar no passado, porque vocês são muito criança para eu comentar esses temas. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, então eu vou com um prazer muito grande, porque ali eu faço a nutrição cultural minha nas revistas, né? E a gente vê na livraria da rodoviária cada vez menos revista. Por quê? Porque há menos leitores, há menos compradores. Mas também há menos interessados, enfim. Tudo é um ciclo. E eu não estou me limitando a Santos. Essa imagem nossa está indo para outros municípios. Eu estou citando Santos porque o tema está se falando rodoviária de Santos. Mas isso eu estendo isso para o Guarujá, para São Vicente, para outros São Vicente lugares. Também é um caos. A rodoviária de São Vicente também foi desativada, está funcionando. Chegou a ficar sem, né? Chegou a não funcionar por alguns dias. Está funcionando, né, de forma provisória em outro lugar. O que se poderia pensar ali naquele conjunto, Moisés? Por exemplo, a gente falando aqui, a gente já falou de turismo, da Secretaria de Transportes, a CET, enfim, teria que estar nesse projeto. Ação social, por causa do entorno ali, é uma região realmente mais vulnerável a determinadas situações. A polícia, a Secretaria de Segurança, existem câmeras ali, mas ali é um espaço amplo e que não existe nada, a não ser alguns festivais esporádicos. Não sei se a Cadeia Velha ainda passa reformas, mas está sempre tendo que ser restaurada e nada evolui ali naquele quadrado, né? Guto, é uma tristeza, né? Quando a gente olha para essas questões, a gente fica realmente um pouco triste. Quando a gente pensa em ação social, né, que tem a ver com aquele entorno, a gente se preocupa que nada é feito, né? E quando a gente vê o prefeito falando, o prefeito teve recentemente num programa de rádio falando a respeito dessa questão, ele disse que ele não pode fazer nada com relação àquelas pessoas que estão ali dormindo, porque elas têm esse direito de permanecer ali dormindo. Na rua, né? incomodando os outros. Muitas vezes bêbadas, drogadas, ou seja, numa situação de vulnerabilidade total, muitas vezes sequer tem condição de responder por elas mesmas. Então, uma pessoa que não tem sequer condição psicológica de responder por si, eu acho que é papel do Estado, né, no caso o nosso município, né, ou seja, do gestor público, resolver essa situação. Então, existe uma obrigação, sim, de pegar essa pessoa ali e conduzir ela para os equipamentos públicos que nós temos disponíveis. Então não me venha com esse papo de que eu não posso fazer nada, né? Ou seja, porque aí a gente não pode fazer nada em relação à rodoviária, a gente não pode fazer nada em relação à Cadeia Velha, aí a gente não pode fazer nada em relação a uma série de situações. E atribui isso, como outro dia a gente conversou aqui, à crise econômica. Quando a gente vê cidades aqui próximas a nós, fazendo um excelente trabalho de gestão, entregando uma série de equipamentos, enquanto a gente, uma cidade que sempre, supostamente, sempre foi o primo bonito, né? Sempre foi o irmão melhor, o irmão melhor colocado, o irmão privilegiado, a gente sequer consegue entregar as nossas obras. Ou a gente conta com o governador do estado vindo até o nosso município para entregar um ponto mensalmente, ponto de VLT, né, que ainda não está pronto, porque se você for lá observar as situações, elas ainda não estão prontas, ou seja, completamente prontas para que possam ser utilizadas. Essa questão social é paradoxal, né? Porque a pessoa que não tem condição de responder por ela, pelos atos, ao mesmo tempo tem o direito de decidir que quer continuar na rua. E não existe isso. Isso é maravilhoso, né? Isso não surreal. Existe. Eu queria que o prefeito me mostrasse aonde está a lei. Onde está a lei, prefeito, que permite que essas pessoas permaneçam lá na rua? E fazendo constrangendo as pessoas que passam, fazendo tudo que querem pela rua, né? Não existe essa lei e existem equipamentos públicos hoje que fazem esse tipo de trabalho. Por exemplo, eu desenvolvo um trabalho, por exemplo, dentro do albergue noturno.
ajudando pessoas, né? Você sabe que eu dou treinamento, dou consultoria, eu faço trabalho de consultoria e a gente está doando o nosso trabalho lá algumas semanas para trabalhar com essas pessoas. Voluntariamente. Algumas pessoas tentaram me demover da ideia, tentaram olhar para mim e falar, Moisés, não se enfia nisso. Essas pessoas não têm mais jeito, não tem solução, e bibibi, aquele papo todo que a gente já conhece. Mas não vão lá e fazem nada, né? Eu fui lá, então assim, ok, não tem mais jeito, mas eu vou ficar lá algumas semanas consecutivas desenvolvendo esse trabalho. Você vai... E aí depois eu vou poder dizer se tem jeito ou não. Né? Pelo contrário, tiveram pessoas que me adicionaram através das mídias sociais, né? E eu vi lá, me adicionou do Nordeste. Aí um outro me adicionou de Curitiba. Aí eu falei, mas não conheço ninguém, assim, né? Você vê como a tua visão, ela não é local. É uma visão nacional. E as pessoas me agradecendo, eram parentes dessas pessoas que estavam lá, ou seja, agradecendo pelo trabalho que eu estava fazendo, agradecendo pela maneira como essas pessoas hoje estavam acreditando que um novo mundo, uma nova vida, uma nova situação é possível. Isso com uma palestra de 1 hora, 1 hora e pouco, ou seja, o que eu perdi com isso? Nada. Ou seja, você ganha, né, assim, a possibilidade de você trocar. Então, o que eu acho que falta, Guto, quando a gente olha para a situação da rodoviária, quando a gente olha para a situação do lixo, como você falou, falta gestão, falta vontade, falta querer verdadeiramente fazer. Né? É muito fácil a gente atribuir os problemas, mas como outro dia estourou um cano, e aí o Miguel vai poder falar sobre isso talvez muito melhor que eu. A doutora ali da Ana Costa com a Francisca Isso. Aí a culpa é de quem bateu? Não é, pelo amor de Deus, a culpa é falta de planejamento, é você tentar acelerar uma obra que está atrasada para poder entregar ela dentro do período eleitoral. Então, ou seja... Eu queria botar meu pitaco aqui, colocando como... Rápido, que daqui a pouco o Reale vai jogar o aviso de break. É Reale ou é Amanda, que é a nossa produtora Mulher Maravilha? Dois levantaram. É break, ó. Então, TV Com Debate vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos na sequência. Olá, meus amigos, quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver e Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às 8h30 da noite, e também tem suas reprises, sábado, às 11 horas da manhã, segunda e quarta-feira, 4h30 da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas, e você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa, você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. Quer saber como? Participe do Água Pede Água. Alô, alô, nação santista! Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada, de segunda a sexta-feira, ao vivo, do meio-dia à 1h da tarde. E também pelo site www.tvcomsantos.com. Conto com você. Alô, nação santista, o radar está no ar. Meu nome é Maia Gabeira e minha grande paixão é o mar.
Ele é minha casa e é meu trabalho. É casa também de mais de 1/4 dos brasileiros que vivem no litoral e dependem do mar para sobrevivência, já que fornece energia, água, sal e alimentos para a população. Mas menos de 2% de seu ambiente está protegido. Eu nem consigo imaginar como seria minha vida sem o mar. Faça como eu. Pegue esta onda e junte-se ao WWF Brasil, pela proteção dos oceanos. TV Com Debate desta noite já está de volta. Hoje nós recebemos o consultor empresarial Moisés Fernandes e recebemos também o nosso já produtor pauteiro do TV Com Debate, Miguel Escandon. Vossa Excelência está com a palavra, que eu cacei a sua palavra antes de a gente fazer o break. Primeiro, Iago, não existe cassação. Se é cassação é com C cedilha, não é cação. Não tem cassação nem golpe, nada né? Disso. Deixa, somos mais do que amigos, já somos irmãos. Pois não. E eu queria tentar relembrar no bloco anterior, quando se falava da Praça dos Andradas. Eu tenho, assim, a minha preocupação sempre de estar aqui é contribuir de alguma maneira com aquilo que a gente viu, que a gente possa ver ou que a gente pode sugerir. O bonde é um atrativo que cada vez mais está sendo motivo de divulgação e atração para a cidade, elevando ainda mais o índice de cultura histórica da nossa cidade, né? E nós temos um potencial muito grande. Eu estou me referindo aqui em Santos, lógico que estamos indo para os outros municípios que também têm o seu potencial, mas estamos focando aqui em Santos. Então esse foco da história é extremamente importante para a construção da pátria. E ao construir a pátria, qual é o legado, né? Como é que viemos, como é que é? E tudo isso passa para a história e constrói-se a honra de ser brasileiro, de estar num país, enfim, reconstruir o conceito de pátria. Então, voltando à Praça dos Andradas. Há muitos e muitos anos atrás, o bonde passava na Praça dos Andradas. Ele passava pelo lado de onde era a antiga City, que hoje... Depois passou a CPFL e agora a prefeitura adquiriu está com o imóvel ali. Ali passava uma linha do bonde, terminal do bonde 1. E do outro lado... Em frente ao Teatro Guarani. Teatro Guarani passava o bonde 9. Esse bonde 9, ele transitava até o Paquetá, enfim, ele fazia uma linha típica. Então ele passava o bonde ali. Aí a sugestão para o poder público e para todos aqueles que estão com essa visão de coletivo, por que não desviar o bonde da Vasconcelos Tavares e trazê-lo para a Praça dos Andradas? Porque passaria pelo Guarani, que tem uma história, a Cadeia Velha. A Cadeia Velha. Esse é um ponto extremamente histórico, porque o Guarani tem uma história gigantesca, que poucas pessoas sabem, que o Guarani ali passaram as mais renovadas artistas do lírico, canto lírico, enfim, de óperas e uma série de coisas. Tem uma história gigantesca para a construção da chamada pátria, ali naquele ponto. Inclusive com reuniões de abolicionistas no Teatro Guarani. Você muito bem lembrou. Ali se decidiram muitas... Um grande bastião abolicionista. Isto, que Santos foi precursora nessa área de abolição dos escravos. Não obstante disso, que ali é uma área preservada e tem uma história riquíssima, também tem outro ponto. Bom, então, existia muitos e muitos anos atrás, havia um coreto ali, coreto esse que tentou se fazer... Na Praça dos Andradas, né? Sim, estou me referindo à Praça dos Andradas, que havia preguiças, havia muito atrativo naquela época, havia um fluxo muito grande de pessoas. Ali havia um coreto que hoje tentou se fazer, eles renovaram, não fizeram uma coisa muito, na minha interpretação, podia ser melhor. Ali havia um coreto que todo domingo a banda dos bombeiros, antigamente os bombeiros era do município, não era polícia militar.
essa associação do bombeiro com arma é uma coisa que na minha cabeça eu não aceito isso. Bom, mas de qualquer maneira... São soldados, mas do fogo. Soldados do fogo, mas que usam armas também. Sim. Então é um negócio que não tem nada a ver. Mas aí está a lei, que ali... Bom, não quero colocar. Então, muitos anos atrás, a banda dos bombeiros, todo domingo, fazia o coreto e tocava ali. Então, construía-se ali um ponto das pessoas irem. Porque não podemos esquecer que é um volume muito grande de moradores nos morros, e aquela região tem muito morador. Muito. Sim, mas se criar atrativos, por exemplo, você acho que faltou, se fosse fazer um circuito ali, nós temos os restos, poucos, mas ainda temos do pavilhão da Santa Casa, ali era uma... Sim, da antiga Santa Casa. Santa Casa, segunda construção. Isso, que havia também o pavilhão dos tuberculosos. Lá em cima, isso mesmo. É um ponto histórico. O convento do Carmo. Nós temos ali o Museu de Arte Sacra, um pouco mais à frente, quer dizer, dava para se integrar ao lado do Valongo. Então a minha sugestão era que o bonde ele pudesse entrar na Praça dos Andradas e faria-se ainda mais um outro degrau de atratividade. Ele poderia até entrar, né? A gente aqui... Poderia entrar na Praça dos Andradas. Dentro da praça, e andar botar flores de maneira que andasse o bonde no meio da... E ali você sabe que em Sevilha o bonde, ele anda dentro da área antiga, toda florida, isso faz parte da minha lembrança, o bonde andando no meio das flores, que poderia tranquilamente entrar o bonde pela Praça dos Andradas para dar curva para entrar na Amador Bueno. Não satisfeito com isso, ainda acho que poderia, naquele túnel, ainda tem milhões de atrativos usando-se aquele túnel, que eu não vou colocar aqui porque é um projeto antigo meu, que eu acho que aquele túnel pode ser extremamente interessante e criativo para beneficiar a cidade. Por exemplo, fazer uma balada ali numa das Você pistas sabe do que túnel. A passagem do túnel, ela é constrangedora, agressiva, porque o som é extremamente alto. Mas pela lei da física, você pode eliminar o eco ali. Mas seria, por exemplo, não seria um projeto interessante? Eu vi na Suíça, por exemplo, um bar que fica embaixo de uma ponte. Sim. Uma região degradada de Lausanne. Eles construíram na beira do rio. Então as pessoas chegam ali para o happy hour. E o interessante é que o bar ele foi construído de uma forma em que a cidade exigiu do ganhador do projeto em que a estrutura fosse desarmada totalmente em 48 horas. Então os caras construíram um bar que é um guarda-chuva, que ele se abre para o movimento. As cadeiras são colocadas e se aconteceu, eles retiram... Todo o mobiliário, inclusive os banheiros, são removíveis. Então, por exemplo, é uma questão a se pensar, uma festa ali, se criar alguma coisa para... Então, mas o que é esse programa? É fazer com que o espectador ele divida conosco e a gente possa discutir isto, porque nenhuma outra emissora tem isso para a discussão. Um espaço tão grande. E olha, Moisés, eu vou te falar, acho que 1 milhão é muito, viu? Para turismo, eu quero te dar uma cutucada, mas com 1 milhão por mês, já não dá para você fazer... É uma verba, isso tirando despesa fixa, salário, tudo. É 1 milhão que o secretário tem ali, todo mês... À disposição. Para trabalhar a cidade. Eu acho que dava para construir pelo menos uma rota, né? Uma cidade como Santos, que sempre esteve à frente do tempo, né? Sempre tiveram pessoas aqui estadistas, a gente pode citar Esmeraldo Tarquínio, a gente pode falar de José Bonifácio, aí eu acho que não precisa nem falar, né? Começar, né? Só para começar, né? E a gente pode falar sobre várias outras pessoas que passaram e deixaram coisas importantes para a nossa cidade. Né, mas deixaram coisas verdadeiramente importantes. Verdadeiros legados, né? Com a palavra da moda aí. Exatamente. Você vem Saturnino de Brito, que embora não seja santista, você tem várias opções de turismo aqui em Santos, né? Sim. Turismo ecológico, turismo histórico, né? O turismo esportivo, temos o Santos Futebol Clube, a Portuguesa Santista, o Jabaquara. História, qual é a cidade no Brasil que tem tanto o esporte amador? A primeira Santa Casa das Américas, o primeiro hospital, a primeira entidade hospitalar das Américas está em Santos.
Primeira cidade que libertou os escravos negros. Ou seja, sabe, maior porto da América Latina. Uma cidade que teve a primeira pessoa a falar de direitos humanos, que foi José Bonifácio. Nossa, ou seja, e aí a gente vê o espaço lá do José Bonifácio, e quem vai lá sabe como está, degradado. Ou seja, um espaço também passa uma impressão ruim. Sequer a gente tem dois, ou seja, as pessoas vão até o Vaticano para ver a troca da guarda, né? Ou seja, não poderia haver uma troca da guarda ali em frente os restos mortais? O Panteão, fazer os dragões da independência fazendo uma guarda ali? E com certeza poderia. Se a gente valorizasse, o que a gente tem, seria obrigatória a presença de policiais ali ou de guardas municipais ali naquele espaço. Por quê? Porque as pessoas que iam querer levar uma parte daquilo para... Mas as pessoas sequer sabem o que existe ali, muitas pessoas sequer sabem. Se você fizer uma pesquisa, as pessoas não sabem. Pouca gente sabe. Ou quando sabem, não têm ideia da importância que foi essa pessoa. Interessante, Moisés, ele é o 5º herói pátrio. Está lá no pavilhão dos heróis... Em Brasília. Em Brasília. Os heróis da pátria em Brasília. E ele está como 5º e foi recentemente colocado como herói pátrio. Recentemente. Olha a falta de consciência. Na minha opinião, teria que ser o primeiro. Não, né? Consciência pátria. Foi ele que criou a pátria. Ele que construiu. Pelas mãos dele que se deu a independência. A manutenção da integridade territorial do Brasil. Ele falou do direito da mulher, do direito ao voto analfabeto. Ecologia. Ecologia. Foi uma das primeiras pessoas a falar de ecologia. Talvez não usava os mesmos termos que hoje nós cunhamos. Mas ele ele alertava a preservação disso. Exatamente. Então, ou seja, a gente já fazia um trabalho com relação a isso. E a gente sequer tem um roteiro de visitação lá para o Panteão. Então a gente não existe. Os navios chegam a Santos, as pessoas não têm para onde ir, permanecem nos navios ou vão para o shopping. Quer fazer também um passeio até o shopping? Ok. Mas a gente tem ali, nesse espaço que a gente citou agora em 10 minutos... tudo próximo. E tudo uma coisa do lado da outra. Você pode fazer tudo com um bonde. Uma coisa do ladinho da outra. Assim, e o que você não poderia mostrar para as pessoas? Ou seja, a gente está em Santos. Né? É uma cidade que sempre esteve à frente do seu tempo. Sempre na vanguarda. Sempre na vanguarda, ou seja, hoje não, hoje a gente está nessa coisa... A cidade, por acaso, que você falou, que está entregando e está fazendo a lição de casa, é Praia Grande? Sim, Praia Grande. Ou seja, Praia Grande... Vou dar o crédito. Praia Grande aqui está do nosso lado, Prefeito Mourão, excelente gestor. Não sou do PSDB. Fala pouco, mas trabalha muito. Assim, não fica vendendo ilusão. Vendendo ilusão. O orçamento... da nossa secretaria, aí você me chama para falar, né? Ou seja, quando a gente olha para o orçamento do turismo, 1 milhão, você olha para o orçamento da Secretaria de Comunicação, 30 milhões, ou seja, alguma coisa está errada. Então a gente está querendo vender o quê? Querendo mostrar aquilo que não existe? Ou seja, eu acho que a gente precisa trabalhar verdadeiramente pela cidade, pelas pessoas. A gente tem que parar de brincar. Ou seja, a gente não está aqui para brincar, acho que já passou o tempo. Eu acho que, como o seu Miguel falou aqui no início, nós precisamos de pessoas sérias que queiram realmente desenvolver um trabalho em prol das pessoas. Ou seja, a população não aguenta mais isso, não dá para... mas ele está... Não está fazendo. Assim, não tem gestão. Ou seja, tem uma série de coisas que a gente tem que avançar e avançar muito enquanto cidade. Se a gente comparar com Santos... Aí tem que avançar demais, porque a gente sempre esteve na vanguarda, nós sempre tivemos pessoas aqui muito à frente do tempo. Aí a gente volta lá no início do programa, a gente quer ou não plantar tâmaras? E aí, você falando de Praia Grande, a gente vai recordar aqui, a ciclovia da nossa orla só foi feita depois que o Mourão fez a orla lá de Praia Grande e colocou a ciclovia lá. Aí se começou a falar de ciclovia na Baixada. Né? Aí o Beto Mansur aproveitou a ideia e aí fez a ciclovia que já estava na hora de fazer na nossa orla. Tem tanta coisa boa, né? A gente tem as faculdades de turismo aqui que poderiam trabalhar também essa questão dos monitores, da questão do acesso à informação, para dar para os turistas uma informação correta. É tanta coisa que você tem aí um dia, praticamente, dá para fazer um dia por semana. Só para falar de Só para conhecer o centro histórico. Só complementando o que você falou, a história, ela traz muito turismo. Muito turismo, muito. A história. E Santos, voltamos a dizer, o cerne da história está aqui.
a epicentro da história. Vou citar um exemplo. Padre Bartolomeu de Gusmão. Ele foi o precursor da navegação aérea. O padre voador, né? Precursor da navegação aérea. Ele, se tem um homem no espaço, foi fruto do cerne dele. Não os irmãos White, como dizem os irmãos White, essa é a bandeira. São uma farsa. A bandeira. Então eu vou passar uma experiência que eu vivi lá em Washington. Em Washington tem um museu do espaço... Da aviação. E eles afirmam que foram eles que conseguiram voar primeiro, né? Aí eu fiquei lá é imenso aquele museu. Eu fiquei 2 dias inteiros andando. E sabe o que eu observei? Santos Dumont tem um espaço lá. Mas não como o precursor da aviação. Não, mas ele tem lá. E por que Santos não reivindica um espaço lá? Justo. Ou então façam aqui. Que fizesse, enaltecesse essa figura que, independentemente, ele fez a revolução. A partir dele tudo existiu e o homem foi à Lua. Dá para entender, o homem foi à Lua por causa do Bartolomeu. E é uma reparação histórica, a gente tem que informar, os irmãos White norte-americanos dizem que fizeram o primeiro voo com um objeto mais pesado que o ar, só que não há registros disso, apenas pessoas que falam. Essas pessoas são os 2 irmãos White. Já Santos Dumont tem um voo filmado, que é o famoso voo do 14 bis, em Paris, e isso documentado como o primeiro voo objeto mais pesado que o ar. Então, ele já fez em Paris com essa proposta. Entre os norte-americanos que disseram que fizeram, mas ninguém viu a não ser eles, e o Santos Dumont, que fez. As pessoas viram. E existe um documento, um filme, eu fico com o Santos Dumont. Isso é com Santos Dumont e os irmãos Wright, no aviação. Mas no Padre Bartolomeu de Gusmão... Ele é o primeiro. No Padre Bartolomeu de Gusmão também existe uma com os irmãos Montgolfieri. Que eles se apregam serem os primeiros. Isso. Mas aí a gente sabe que é o Padre Bartolomeu de Gusmão. Foi o Padre Bartolomeu de Gusmão, que ele está documentado lá em... Bartolomeu ou Alexandre de Gusmão? Padre Bartolomeu de Gusmão. Bartolomeu de Gusmão. É. E ele fez uma demonstração lá no Palácio Real em Portugal, e ele demonstrou isso, está cadastrado, existe, a história está lá antes dos irmãos Montgolfieri. Fazendo uma, você que foi a Washington, você provavelmente foi ao Lincoln Memorial, ao memorial do presidente Abraham Lincoln. Onde está? Quantas bandeiras dos Estados Unidos você contou ali no... De todos os estados americanos. E no Panteão dos Andradas não tem nenhuma, né? Eu quis fazer essa provocação. Não, mas nos Estados Unidos, a valorização da bandeira, dos símbolos nacionais, o respeito que eles têm a isso, o hino, quando toca, as pessoas põem a mão no coração, param o que estão fazendo. E hoje a gente vê, por exemplo, em estádios de futebol, quando toca o hino, essa indecência que são as torcidas gritando, xingando, fazendo barulho, não respeitam o próprio hino, quer dizer, não respeitam a própria pátria. Aqui a gente sequer, né, Guto, quando a gente pensa aqui na nossa cidade, a gente sequer consegue respeitar as pessoas que vivem na cidade, né, quando a gente pensa na gestão pública. A gente estava falando aqui no início do programa, a gente não consegue sequer recolher o lixo, né, todos os dias. Então, ou seja, aí falar de turismo me parece algo como, sabe, o homem ir à Lua, né, o homem ir para algum planeta distante, sabe? Eu acho que a gente tem que voltar para, sabe, primeira coisa, acho que a gente pé no chão, parar com essa propaganda, sabe, desmedida, mentirosa, sabe? Parece que a gente voltou para a época do Hitler, né, e do Goebbels, né, que era o grande arquiteto Joseph Goebbels, que era o grande arquiteto do Hitler, que falava, repetia mentiras, sabe? Mentiras, mentiras, mentiras. Que acabam de alguma forma se tornando verdade. Ou seja, é uma grande frase de Goebbels, né? Mentiras repetidas se tornam verdades. Então, ou seja, a gente fica repetindo de que está tudo bem. Não está tudo bem. Ou seja, quem vai para a rua, quem conversa com as pessoas, quem fala com os comerciantes no Canal 4, no Canal 3, no Supercentro Boqueirão, quem vai na rodoviária, quem visita os morros, quem vai à Zona Noroeste e lembra... Quem sai à rua, né? Quem minimamente passeia, né, pela cidade, percebe que não vai nada bem, ou seja, a cidade está indo muito mal, está indo de mal a pior. Por quê? Porque a gente só tem aqui propaganda e pessoas que não se preocupam com pessoas, não se preocupam em servir, né? Então, assim, quando a gente pensa em falar de turismo, né, quando a gente pensa em construir um roteiro como esse, me parece surreal, porque é algo que pode ser feito
para amanhã. Decidimos, praticamente nada, a gente né? planeja e faz, está pronto. Colocando aí nesse pacote o Museu Pelé. Sim. Né? A reforma daquele imóvel, não se consegue fazer um fluxo de gente para conhecer ali, não só o Museu Pelé, que tem, além de tudo, ainda tem o Museu Pelé lá, quer dizer... Antes, não, o Museu Pelé, agora é capaz eles colocarem a culpa na crise porque não vieram as torres da Petrobras que eles estavam imaginando. E logo eles colocam a culpa no Pelé, mas também o Pelé, né, puta, não tem uma história. Não tá jogando mais, não joga mais. Parou de jogar, né? Que coisa. Se ele ainda estivesse jogando, o museu ia estar... Então, entende? Então, assim, é uma brincadeira de mau gosto. E aí a pessoa tentar vender pra gente de que tá tudo bem pra quem? Seria também o trecho daquela música do Barão Vermelho, Mentiras Sinceras Me Interessam? Exatamente, Mentiras Sinceras. As pessoas estão assim, né? Mas eu acho tá bom, não, tá bom. Podia estar pior, mas tá bom. Mas eu acho o seguinte, Moisés, eu como cidadão sempre espero que venha alguém com uma intenção revolucionária e colocar essa energia a público, né? De se doar à sociedade com a proposta de querer mesmo. Eu tenho ainda esperança, como dizem alguns religiosos, esperar o novo Messias. Então eu estou esperando o novo Messias. Mas eu acho que a gente até não, essa questão de novo Messias passa pela maturidade da cabeça das pessoas em ter a consciência de que a eleição é uma coisa séria e que você não vai estar votando num prefeito que vai ficar num lugar inatingível, porque a gente... os reflexos de uma má gestão ou de uma boa gestão somos nós que vamos sentir. O que você está fazendo com esse programa é fazendo uma construção de novos espectadores pensantes e preocupados com a nossa realidade. Não com a realidade que essas empresas de comunicação, CITES, vamos lá, Globo e etc., que eles pensam do lado global para consumir o produto que lhes interessa. Nós não, o que você está fazendo é exatamente fazendo temas locais, fazendo com que um grupo seleto de espectadores que estão nos vendo, que comentam sempre comigo, e isso está gerando o quê? Um novo pensamento desse público que você está fazendo. Vocês querem um outro exemplo? Nas nossas escolas municipais, os alunos conhecem a nossa história, o José Bonifácio, tudo que a gente falou aqui, a história de Santos. Poucas pessoas, infelizmente. Eu não tenho conhecimento, a história a matéria é dada, a história do Brasil, história geral. É que ela entra... E nós não temos uma... É que ela entra... Uma parte ali... misturada com a história do Brasil. E o espaço para a história santista é pequeno em relação ao tempo dado para... Porque é sabido e notório, né, que na Europa e em outros países... o estudo dos primeiros passos de primário, ginásio, enfim, eram 8 horas, aqui eram menos. Então, há pouco tempo de matéria, de currículo, para se passar. Então, o aluno absorve a história, a cultura do Brasil inteiro e não local. E local é muito grande para nós e para o Brasil. Outras cidades não têm isso, mas infelizmente no currículo, às vezes não dá espaço e tempo para fazer. Que a história do Brasil se confunde em muitos momentos com a história de Santos. Exatamente. Foi escrita, em vários momentos foi escrita a partir daqui. A proclamação da independência era para ser aqui, só não foi feito aqui por causa de um dia que ele subiu. Ele quem? Dom Pedro I, a abolição dos escravos. Mas quem disse para o Dom Pedro I vir? Ele veio no dia 5 de setembro de 1822. Ele esteve, inclusive, no centro, verificando, inclusive na Casa do Trem Bélico, que poucas pessoas conhecem. Existe Casa do Trem Bélico. Excelente ponto curiosíssimo. Não vou citar, porque seria só um programa para isso, da Casa do Trem Bélico. Ele lá esteve no dia 5 de setembro, às 4 horas da tarde. Visitando 5 de setembro de 1822, portanto 2 dias antes da proclamação da independência. E ele sobe no dia 6 e no dia 7 ele está lá no Riacho do Ipiranga proclamando a independência. Só para citar. Mas era para ser em Santos, porque o José Bonifácio programou para ser o grito da independência em Santos, a terra dele. Teria de ser uma cidade, né? Porque ele proclamou numa região mas que era solo totalmente sagrado
como formação de pátria. E aí a gente tem um italiano, né, que é um brasileiro, né, mas que morou muito tempo na Itália, junto com a esposa dele, né, que é italiana, que vieram para o Brasil, retornaram agora recentemente para o Brasil, me procuraram, né, ou seja, para fomentar José Bonifácio. Olha. Então, ou seja, vem duas pessoas de fora que pouco falam o nosso idioma, porque o próprio Iramar fala muito pouco hoje o nosso idioma, fala, mas fala com alguma dificuldade, confunde as palavras e tal, e ele vem com uma proposta de lei, me procurou, né, a gente conversou com algumas pessoas e a gente está elaborando uma proposta de lei de iniciativa popular, porque aí eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, trazer as pessoas para participar, para conhecer, ou seja, para valorizar não só os direitos humanos, mas também a história de José Bonifácio, que está intrinsecamente ligada aos direitos humanos. Ou seja, foi uma pessoa que esteve à frente do tempo. E o que a gente pretende com isso, né? Resgatar essa história. E resgatando essa história, resgatar essa importância desse surgimento de novas lideranças, de pessoas diferentes, pessoas que pensem a cidade, pessoas que queiram plantar tâmaras. Elas não vão colher hoje, né? Elas vão colher daqui a 80 anos, daqui a 50 anos, não importa, mas que se plantem essas tâmaras, para que a gente possa ter um futuro melhor. E que se regue essa planta, né? Isso, não é só porque plantar, também não adianta plantar e chegar lá e estragar, né? E não dá acompanhamento. Né? Ou outro ir estragar, né? Que é o tal do cuidar, né? Que a gente não vê avançar na cidade. Então, uma proposta em primeira mão aí para você, né? Ou seja, maravilha. Que vai estar saindo do papel. Amanhã, inclusive, a gente tem uma reunião para falar sobre isso, né? Sobre essa situação. E aí ela vai ser uma proposta de iniciativa popular. Vai ter colhimento de assinaturas pela cidade inteira e, naturalmente, as pessoas já vão conhecer um pouco mais sobre a história de José Bonifácio. Quem eventualmente não conhece ainda. Quem não conhece ainda vai ter a possibilidade de conhecer mais. Vai ter uma mostra, né, sobre direitos humanos, que vai estar também ligada a José Bonifácio, que vai ser na Câmara. No momento oportuno, eu até volto aqui para a gente poder, talvez, falar mais sobre isso. E é uma coisa que a gente, com isso, está tentando o quê? Está buscando resgatar essa história, que é uma história maravilhosa, que a gente tem aqui em Santos. Ou seja, a história do Brasil e a história de Santos, em alguns momentos, ou em muitos momentos, se confundem, se fundem. É uma coisa só. E não justifica você ter um cara como José Bonifácio, né, que não é valorizado. Você tem um cara como Esmeraldo Tarquínio, que não é valorizado. Ou seja, está aqui na nossa cidade. Né? Então a gente poderia ter várias rotas. Ter uma rota só para falar sobre José Bonifácio. Porque José Bonifácio não é só Santos, não é só José Bonifácio, é o Brasil. Ou seja, ele é um cara que fez a diferença para o país. Ele é mundial, né? Na verdade ele é mundial. Mas eu vou te dizer, a entidade Amigos da Água, do qual eu presido, a gente preserva a água, o patrono nosso é José Bonifácio. Tá vendo? Senhores, Moisés Fernandes, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Voltará mais vezes, com certeza. Miguel Escandão, muito obrigado. Abrilhantou o nosso programa com garbo, elegância e sabedoria. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Obrigado, telespectador. Você pode rever este programa no nosso canal na internet. O endereço está aí, também no Facebook. Eu agradeço a sua audiência. O TV Com Debate volta amanhã. Um abraço.